Mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso podcast Direitos em Pauta e hoje a gente vai falar sobre os direitos, né, dos nossos idosos. E eu convidei aqui meu amigo Arlen Cleiton, né, que é psicólogo lá do CREAS, para a gente poder estar discutindo, estar debatendo sobre esse tema que é tão importante para todos nós. Meu amigo Cleiton, satisfação, meu irmão, te receber aqui. Satisfação é nossa estar aqui, tá? Então, é um tema que nos é muito caro. Esse tema, essa data especificamente, em relação a essa temática, que é o Junho Violeta, que é um mês de prevenção à violência contra a pessoa idosa. Essa data, desde 2011, a Organização das Nações Unidas instituiu e, como marco, ela colocou o 15 de junho. Né? Sim. Para sensibilizar as pessoas em relação a esse tipo de violência, esses tipos, na verdade, que são alguns tipos de violações de direitos que as pessoas idosas acabam sofrendo. Né? E nós estamos aqui com esse objetivo, de trazer alguns esclarecimentos, algumas informações sobre essa população e algumas situações que eles acabam sofrendo no dia a dia. E, Arley, ainda acontece muito caso de violência aqui no nosso município. Como é que está o diagnóstico da nossa cidade? Olha só para a gente colocar aqui a nível de estatística, você vendo a Sailândia, só desse ano nós temos em acompanhamento 40 casos de idosos com diversas violações de direito. Isso a gente está falando dos casos desse ano, nesse momento em acompanhamento. E os que foram registrados, né? O que foram denunciados, vamos dizer assim, né, Arley? E esse número que eu estou te colocando são os que estão atualmente em acompanhamento. Tem casos que a gente já conseguiu a superação de determinadas situações e tem outras situações que a gente já está ainda avaliando para identificar. Então, esses são já identificados e que estão em acompanhamento nesse momento. Então, 40 casos de violações de direitos das mais diversas, violência psicológica, patrimonial, física, sofridas por essas pessoas idosas, é um número alto, é um número alarmante para a Sailândia, tá? E segue o que a gente vem vendo da estatística a nível de Brasil. Ó. Só colocar aqui alguns dados aqui que eu trouxe, ó. Se você pegar entre 2018 e 2022, foram notificadas 121 mil situações de violência contra pessoas idosas. Tá? Desses diversos tipos de violências que eu citei aqui, estão dentro dessas 121 mil. Mais recentemente, se você pegar os dados do Disque 100, os primeiros 3 meses de 2024 foram 42 mil. Se a gente for pegar esse dado comparando 2024, 25 e 26... 2025, os primeiros 3 meses foram 58.296 e em 2026, só nos primeiros 3, 4 meses, 75.700. Então, é um salto. Se você for comparar dentro de ano, você teve um aumento em 2025 de 140% de casos. Quer dizer que aumentou a questão da violência? Não, acredito que aumentaram as denúncias. A violência ela já vem ocorrendo de forma... A conscientização, né? Exatamente. Então, assim, a violência ela já ocorre há muito tempo e ela ocorre em larga escala. Só que, assim, a conscientização ela leva a um aumento do número de denúncias e aí parece que aumentou o número de casos. Mas não é que aumentou o número de casos, aumentou o número de denúncias. Essas situações elas existem, muitas vezes acabam passando de forma velada e aí... Algumas situações a pessoa leva todo um período até que se identifique que ali aquele idoso está sofrendo uma violência, porque a maior parte dessas situações, de 60% a 71% dos casos, é no contexto doméstico. Então é complicado de uma situação dessa do contexto doméstico ser denunciada, chegar aos órgãos que deveriam acompanhar essa situação. E Arley, o que está acontecendo para que tanta violência doméstica? Porque, na realidade, muitas das vezes, é o filho que violenta ali a questão do pai, a mãe, um tio. Infelizmente, esses casos é dentro da família. Sim. Por que isso, assim, não ter o diagnóstico com o psicólogo? O que está acontecendo, Arley? O que acontece? O CREAS ele é um serviço de referência especializada, é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Diferentemente do CRAS, que ele já trabalha com a parte de proteção social básica, quando chega na proteção especial, a gente já está lidando com casos em que já houve uma violação de direitos e, geralmente, naquela situação, o vínculo familiar já está rompido, fragilizado de alguma forma, mas geralmente ele está rompido. Então, muitas vezes, esses vínculos familiares eles já estão dessa forma. Então, às vezes, esse filho ele não reconhece aquela pessoa como um pai, uma mãe, ele não construiu essa imagem, esses valores, essa referência. O que não quer dizer que isso dê direito a ele de violar os direitos dessa pessoa, mas assim,
isso se inicia de um processo de rompimento de vínculos, muitas vezes, de algumas outras situações. Isso vai se escalando para formas de violência. Isso se inicia lá por uma violência psicológica, gritos, maus tratos, não especificamente físico. Daqui a pouco isso vai se escalando para uma violência patrimonial. Aquele idoso talvez já não tenha mais controle sobre as suas finanças, o cartão, do benefício dele. Que é o que mais acontece, né, Arlen? Talvez hoje está em poder do filho. O filho ele não se responsabiliza pelos cuidados do pai, da mãe, do avô, no caso se for o neto, mas ele está responsável pelas finanças e muitas vezes essas finanças não são usadas em prol dessa pessoa. Às vezes esse cartão está em outra casa com a outra pessoa que está fazendo um uso diverso desses recursos, e você chega lá com uma denúncia, por exemplo, de negligência, porque a pessoa idosa ela está sozinha, está abandonada, está numa condição insalubre, suja, um imóvel com característica de abandono, tudo. E aí, ao chegar lá com uma situação que seria uma negligência, você identifica que há ali uma violência psicológica, uma violência patrimonial, muitas vezes violência física. Tá? Então, assim, geralmente, quando você vai em uma situação dessa, nunca é só um tipo de violência que esse idoso está sofrendo. Tá? A mais comum, 87% das denúncias que chegam, tem a ver com negligência, mas ela nunca está sozinha. Em 84% delas, a violência psicológica. Em 76%, a violência patrimonial, é um número alto. E em 75% pode haver algum tipo de violência física. Tá? E, consequentemente, isso aí, claro, gera traumas para o idoso. Né? Gera traumas porque, na situação dele, a gente fica imaginando aqui que muitas das vezes eles não aceitam, né, que o filho esteja fazendo isso. Porque muitas das vezes, quando há esse tipo de violência, é porque o idoso já está, vamos dizer, acamado, né, Arley? Aí acaba que o filho perde meio que a paciência para poder estar lidando com o idoso, mas isso não justifica esse tratamento com o pai, com o tio, com o avô, seja lá quem for, e tem punição severa, né, Arley? De acordo com a nossa Constituição. Tem situações, inclusive, não só de acamados, tem muitas situações que a gente chega que o idoso está acamado, com a situação evidente de negligência, mas tem situações que a pessoa idosa ela ainda está ativa, ela ainda está funcional, a gente chega lá e tem idosos cuidando de outros idosos. Olha aí. Os filhos que deveriam cuidar. Você tem ali um conjunto de idosos que já têm alguma enfermidade, mas que ainda estão ativos, eles estão cuidando de idosos que estão mais enfermos que eles, que são irmãos, primos, parentes, que deveriam estar sendo cuidados pelos filhos. Tá? É direito da pessoa idosa essa assistência dos filhos, tanto no sentido financeiro quanto do suporte de alimentação, de cuidados. É um direito garantido a ele pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Só que, muitas vezes, o filho acaba negligenciando esse acompanhamento que deveriam ter com os pais, ou muitas vezes os netos, alguém se aposta dos recursos dessa pessoa idosa. E aí você vai ver que esses casos eles são alarmantes. Se você for pegar outra estatística em relação ao perfil do agressor, só para você ver. Tá? Os principais agressores, tá? Os responsáveis, em 29% dos casos, são essas pessoas que deveriam ser responsáveis. Então, as agressões elas ocorrem em 71%, de 60% a 71% dentro da própria residência. E as vítimas, se a gente for colocar em níveis percentuais, 58% são mulheres. Olha só. Tá? Então, que a mulher, a gente já tem na nossa mente que a filha, né, tem um cuidado diferenciado com os pais, mas muitas das vezes... Outro dia mesmo, Arley, até dar exemplo aqui, outro dia mesmo eu vi uma filha que partiu para cima da mãe, meu amigo, parecia assim. Então, eu não sei o que está acontecendo com as famílias para que isso tenha aumentado a cada dia, mas aí vem a questão das denúncias, gente. É importante demais você que porventura saiba que algum direito do nosso idoso está sendo infringido, denunciar. E qual o primeiro passo, Arley? Que a pessoa tenha diagnosticado um caso, tenha realizado diagnóstico como esse, possa vir fazer algum tipo de denúncia. Então, a forma mais prática de você realizar uma denúncia, porque muitas vezes as pessoas são vizinhos, escutam, sei lá, agressões físicas, maus tratos, ou identificam que há aquela situação. E aí a pessoa fica com receio. Não, se eu for uma delegacia, registrar muitas vezes tem medo, né? Um boletim de ocorrência, eles vão identificar que fui eu e eu vou sofrer represálias de algum tipo, porque se essa pessoa é violenta com o pai, como que ela vai ser com alguém que não é um parente? Então, às vezes que fiz a denúncia. Então, assim, a pessoa por medo muitas vezes de sofrer uma situação dessas, ele acaba por não fazer a denúncia. Mas assim, há canais
que você pode fazer isso da sua casa de forma gratuita e de forma anônima. Por exemplo, o Disque 100. Você pode entrar em contato com o Disque 100 com dados mínimos, endereço, pelo menos um primeiro nome de quem é a pessoa idosa que está sofrendo essa violência, quem é que está praticando essa violência. É um filho que mora com ela? Não sei o nome do filho, mas tenha pelo menos ali um conjunto de dados mínimos. Olha, aqui na rua tal, no bairro Laranjeiras, número tal, há uma pessoa idosa de nome Maria, que tem um filho que eu não sei o nome, mas é o filho que mora com ela, que faz uso dos recursos financeiros, que a agride, chega sob efeito de substâncias. Então, você pode descrever minimamente aquela situação, quem é o agressor e quem é a vítima. Esses dados eles vão ser repassados para os órgãos que fazem esse acompanhamento, tá? E o CREAS é um desses órgãos que vai fazer esse acompanhamento. Então, assim, existem uma série de outros canais de denúncias, o Ministério Público mesmo, o Conselho do Idoso, tá? A própria delegacia, você pode registrar um boletim de ocorrência se você identifica que está ocorrendo uma situação dessas, ou até mesmo você que está sendo vítima de uma situação dessas. Você pode realizar essa denúncia, tá? Em um desses canais. E Arli, a gente sabe, você está há quanto tempo, Arli, nessa tua profissão? Como psicólogo, eu já estou há uns 10 anos, mais ou menos. Na área da assistência social, eu devo ter uns 8 anos de atuação com públicos diversos. Arli, e assim, eu te perguntei isso porque eu sei que você já viveu situações difíceis, né? Você já deve ter presenciado situações que, infelizmente, te deixou, vamos dizer, revoltado com aquilo. Como que pode um filho, uma filha fazer isso com o próprio pai, né? Então, eu queria que você fizesse um pouquinho, um balanço dessas ações que você, porventura, já visitou e você já fez de tudo, claro, de acordo com a lei, para poder estar resgatando, protegendo o direito desse idoso. Então, antes até de falar disso, você perguntou em relação a trabalho. Dentro do CREAS, porque assim, quem acompanha aqui o podcast deve ter visto que nos últimos episódios aí foram entrevistadas algumas pessoas que compõem o CREAS. E aí vieram aqui algumas pessoas, falaram sobre criança e adolescente, sobre tipos de violência com esse público. Vieram outras tratar de algumas outras temáticas. É importante quando a gente fala de CREAS, diferente de outros órgãos, ele é um órgão que ele reúne uma série de serviços. Eu posso te listar aqui pelo menos uns 5. E para cada tipo de serviço desse, tem um público específico, vítima de alguns tipos de violação de direito. Equipe diferenciada, né? E tem uma equipe de referência. Então, por exemplo, você tem o PAEF, que é o serviço principal do CREAS, que é proteção e atendimento especializados a famílias e indivíduos que tiveram algum direito violado. Você tem o serviço de medidas socioeducativas, que acompanha adolescentes que cometeram algum ato infracional e que tem que ter esse acompanhamento. Você tem um serviço especializado de abordagem social, que aborda pessoas em situação de rua, aqui no município. E você tem um serviço que hoje eu atuo, que é o serviço de proteção social especial para pessoas idosas, pessoas com deficiência e suas famílias. Então, muitas vezes, a gente chega para essas visitas, chegando agora na tua pergunta, e a pessoa, além de ser uma pessoa idosa, é uma pessoa com deficiência. Então, você chega nessa casa, de repente, aquele idoso ele tem 2, 3 imóveis, ele tem um patrimônio, ele tem uma história constituída ali, e você chega e encontra aquela pessoa ali sem uma fralda, em cima de uma cama, um ambiente mesmo, né? sujo, bastante insalubre, muitas vezes sozinho. Às vezes você tem que fazer 2, 3 visitas para conseguir achar alguém no imóvel e acessar o imóvel. Meu Deus, né? Ainda tem essa dificuldade, e aí, né? Muitas vezes é bem complicado você... Porque assim, é um serviço que é da assistência social, a gente não tem poder de polícia. Então, a gente vai para visitar, para acompanhar a situação dentro do âmbito do que a assistência social pode proporcionar. E quando a gente identifica que há situações diversas, a gente vai acionar os outros dispositivos da rede que fazem aquele trabalho. Mas, assim... Tem situações que é muito complexa. Você acaba tendo que fazer 2, 3 visitas para conseguir ter acesso à pessoa que está com os direitos violados, porque muitas vezes você chega lá, não tem ninguém no imóvel. O idoso está lá dentro de um quartinho, no fundo do imóvel, e às vezes você não tem como ter acesso a ele de alguma forma. Ele não consegue mais se locomover, ou levantar, ou tem uma dificuldade de comunicação. Às vezes você tem que procurar ir em um horário diferenciado para encontrar aquele filho, porque é difícil até encontrar. Então, você imagina um idoso que passa um dia inteiro sem se alimentar, que você tenta fazer 2... Já aconteceu o caso da gente ter que... E a nossa demanda é alta, mas, dada a gravidade, a gente tem que voltar em um mesmo lugar 2, 3 vezes no dia para tentar achar um horário que encontre o filho em casa. Então, se naquelas 2, 3 vezes do dia você foi lá
e aquele filho não estava, isso quer dizer que aquela pessoa não se alimentou, possivelmente, se ela é uma pessoa acamada. Sim. Isso quer dizer que se aquela pessoa fez as suas necessidades fisiológicas, provavelmente ela está daquela forma desde a hora que ela fez. Então, assim, são situações, muitas vezes, degradantes que a gente acompanha. Tá? Às vezes, esse idoso ele pode ter algum transtorno mental, ele não tem mais essa capacidade de autocuidado. Não é nem que ele seja uma pessoa acamada, mas ele já está num processo aí de demência, de algumas outras questões, ou em decorrência da idade, ou agravada pelos maus tratos, por uma série de outras questões. E aí torna ele público-alvo ainda de algumas outras situações que ele deveria ter acompanhamento. Sim. Acompanhamento em saúde mental, muitas vezes, que ele está sendo negligenciado ou ele não está recebendo. E muitas das vezes, o meu amigo Arley, que é psicólogo lá do CREAS, as desculpas eu devo imaginar aqui que são as mais bizarras possíveis. Vamos dizer assim, não, mas é porque eu só fui ali rapidinho e foi o momento que vocês chegaram aqui, mas meu pai está bem cuidado, minha mãe está bem cuidado. Então, eu posso imaginar aqui você narrando aí essa tratativa, tentando aí solucionar essa denúncia, mas eu posso imaginar também o aspecto do filho que, nesse momento, pode estar dando várias desculpas esfarrapadas, podemos dizer assim, para vocês. E como vocês lidam nesse caso, Arley? Então, assim, como nós sabemos, como eu já falei até anteriormente, quando uma situação de violação de direitos chega ao CREAS, nós já temos que ter em mente que as dinâmicas familiares ali elas são complexas. Sim. Tá? Então, eu não posso levar o meu referencial de família e aplicar aquela situação. Muitas vezes a gente vai ter que entender primeiro como que funciona aquela dinâmica. Às vezes ali não há uma relação instituída que é de pai e filho. Nunca foi construído esse vínculo. Sim. Aquela pessoa não tem o respeito ou construiu a imagem daquela pessoa como figura paterna dele ou como figura materna. Tá? Não foi constituído sequer esse vínculo. Então, quando chega, muitas vezes essa pessoa idosa chega à idade que ela precisa desse suporte, aquele filho, às vezes, eles acham, não, mas eu não sou responsável, porque... já tira a responsabilidade de si, né? Porque ele nunca cuidou de mim, ou ele me abandonou em uma determinada idade, abandonou minha mãe. Às vezes, essa história, de fato, é real. Sim, justamente. Tá? Mas, assim, o que a gente deve levar em conta é que aquela pessoa que está lá acamada, muitas vezes, ou que está precisando desse suporte, ela tem direitos. E se ela tem filhos, tá? E muitas vezes esses filhos estão fazendo uso dos recursos dessa pessoa de forma indevida, na sua maioria tem algum benefício, seja um benefício de prestação continuada, seja uma aposentadoria. Em alguns casos você chega, ele tem até uma renda boa em relação a aluguéis, a imóveis, a patrimônio que construiu ao longo da vida, aplicações financeiras. Então, nem todo mundo que você chega está naquela situação por uma vulnerabilidade especificamente financeira. Ele teria recursos para fazer todos os acompanhamentos, talvez, que precisasse. Fosse de saúde mental, médicos, fisioterapêuticos e etc. Mas você percebe que aqueles recursos eles estão sendo desviados para uma outra finalidade, ou aqueles filhos não estão assistindo aquela pessoa da forma que deveria. Por mais que não tenha sido constituído um afeto ali no decorrer da vida, mas se aquela pessoa tem recursos e ele é o filho, ele tem como pagar profissionais que o assistam. Se ele não pode assistir essa pessoa diretamente, que pague um cuidador, que oriente. Então, assim, o nosso atendimento vai no sentido de orientar essas pessoas. Então, inicialmente, a nossa conversa é no sentido de uma orientação, de um diálogo, falar sobre os direitos da pessoa idosa, daquela condição, tá? De melhorias que podem ser feitas. E aí a gente inicia um processo de acompanhamento de visitas domiciliares, de atendimentos também no CREAS, porque tem situações que você não consegue prestar uma orientação dentro ali do domicílio, porque às vezes você não consegue nem ter um diálogo, uma conversa, às vezes o ambiente não permite. Muito conflituoso, começa a subir o tom de voz, aquilo vai afetar a pessoa idosa de alguma forma. Às vezes você vai ter que agendar um atendimento externo àquele ambiente para você conseguir fazer uma orientação de forma adequada. E Arley, vou te passar aqui também outra situação que a gente sempre está acompanhando, e você como psicólogo, você pode explicar aqui para a gente, por quê? Como que eu estou com meu pai em uma situação vulnerável, eu consigo fazer empréstimo, né? Eu consigo, outro dia mesmo, assistir na televisão, o filho vendeu a casa da mãe.
Entendeu? O que está acontecendo assim? Tem alguma fragilidade na nossa justiça? A assistência social falhou em algum ponto? Por que chega a esse extremo? Na verdade, o que acontece? Nesses casos aí que o filho acaba fazendo uso indevido de algum bem do pai, empréstimos, venda de imóveis. Na maioria desses casos, houve um processo judicial em que ele provou judicialmente que essa pessoa, ele interditou essa pessoa, que ela está incapaz para decisões da vida civil. Ah, tá. E aí ele assumiu a responsabilidade desses atos da vida civil desse idoso como curador. Então, se ele é curador, tem total responsabilidade. Ele tem responsabilidade para tomar decisões sobre a gestão financeira dessa pessoa idosa. Só que, assim, às vezes as pessoas fazem esses processos e, em alguns casos, eles vão usar de má fé. Muitas vezes eles conseguem interditar um idoso que não está em condições de não é o caso para ser interditado. Ele está com toda a sua capacidade cognitiva preservada. Então, a gente já acompanhou casos, por exemplo, que os filhos estavam numa condição de violação de direitos de uma pessoa idosa e que, muitas vezes, eles, quando outros membros da família identificaram, retiraram o idoso daquela condição e outro parente assumiu os cuidados. E aí essas pessoas tentaram interditar para assumir o controle dos recursos financeiros. Só que aí tem todo um processo e a avaliação identificou que a pessoa idosa tinha plenas condições de tomada de decisão e não validou aquele processo que ele estava tentando conseguir ter o controle sobre as finanças daquela pessoa. Quando isso acontece, muito bem, mas tem situações que a pessoa realmente... Fogem, né, da realidade, né? Fogem da realidade, a pessoa acaba assumindo essa curatela, que deveria ser para ele melhor gerir o recurso daquela pessoa, não permitir que ela caia em golpes e prestar o suporte que ela precisa. E, ao invés de fazer isso, ele assume o controle dos recursos e vai depedrando o patrimônio dessa pessoa, vai fazendo uso diverso e não fazendo da forma que deveria. Então, essa questão da curatela, ele é para que aquele idoso que já não tem mais condições de tomar essas decisões, ele tem o melhor suporte da família, mas muitas vezes isso acaba sendo utilizado, como você citou, como uma forma de violência patrimonial contra aquela pessoa idosa. Ele perdeu o controle sobre os bens e isso muitas vezes quando você fala de imóveis, de bens de uma pessoa idosa, você tirar dele o que ele constituiu durante a vida, muitas vezes você mata aquela pessoa mais rápido do que ele morreria normalmente, porque ele vai entrando num processo, às vezes depressivo, ele vai entrando num processo de desgaste, de declínio cognitivo, porque ele vai perdendo aquela referência do que ele constituiu, de patrimônio, de valores. Muitas vezes se desfaz de um imóvel que ele morava, que é onde ele tem todo um referencial de conhecidos, de rede social de apoio, de pessoas com as quais ele interage, e ele vai entrando em um processo de isolamento social, depressivo. Tem casos a pessoa até ideação suicida e situações das mais diversas. Então, assim, tirar a pessoa idosa desse contexto onde ele tem essa rede de apoio, mexer com patrimônio, às vezes ele só tem aquele imóvel, muitas vezes é você acabar mais cedo ainda declinar a situação que já estava grave, mas que talvez ele tivesse mais ainda alguns anos com uma certa qualidade de vida. Então, assim, um tipo de violência ele nunca é isolado. A violência psicológica ela nunca é só uma violência psicológica. Ali há traços, há todo um contexto que vai afetar o todo daquela pessoa idosa. A gente divide os tipos de violência por uma questão legal, por uma questão de sistematizar, de explicar para as pessoas quando a gente está fazendo esse tipo de explicação, mas quando se trata de pessoas, a gente não divide em setores como uma empresa. Então, um setor sempre afeta o outro. Tá? Psicológico não está separado de físico, tá? Assim como não está separado do social. Meu contexto social afeta minha condição de saúde mental e, consequentemente, minha condição física. Se ele tem uma hipertensão, um problema cardíaco, aquilo vai se agravar. Com certeza, com certeza. E Arley, a gente está num mês muito importante, que é o Junho Violeta, né? Que tem a campanha aqui, conscientização
contra a violência à pessoa idosa. Sim. Então, é um tema muito importante que, com certeza, como está dizendo aqui mesmo na campanha, falando mesmo na campanha, é conscientização. Sim. Né? Fala um pouquinho dessa campanha para a gente, Então, assim, Arley. essa campanha, ela tem a culminância dela no dia 15, né, que mundialmente é o dia que trata desse tema, especificamente é o marco criado pela Organização das Nações Unidas. No caso aqui de Açailândia, nós vamos fazer nossa culminância no dia 18, tá? Ali no serviço de convivência da pessoa idosa, ali no Jardim de Alá. Para quem conhece, o pessoal chama de CRAE, de Recanto do Idoso, eles chamam por alguns outros nomes. Forró tá? do Idoso. Forró do Idoso. Talvez você não vai conhecer ele como serviço de convivência da pessoa idosa, mas pelo nome que é popularmente conhecido. Então, nós teremos uma atividade lá no turno vespertino, fechamento, trazendo uma conscientização para as pessoas idosas que ali frequentam, e alguns convidados. Então, você também que está aí, que quiser ir participar, você é nosso convidado, tá? E nós vamos fazer essa atividade como fechamento dessa campanha, mas assim, estão ocorrendo diversas outras atividades pelo Conselho do Idoso, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, de conscientização no decorrer dessas próximas 2 semanas, tá? Trabalhando também essa temática. Mas a culminância vai ser no dia 18, no local que vocês conhecem, a maioria como Recanto do Idoso ou Forró do Idoso, tá? Então, que é o serviço de convivência da pessoa idosa aqui de Açailândia. E, meu amigo Arley, já que você falou essa questão da convivência com idosos, são vários projetos sociais aqui em torno, né, de apoio. Inclusive, o Luan, prepara para a gente aquele documentário para a gente poder mostrar aqui a importância da gente cuidar do nosso idoso. Arley, você que é psicólogo, você que lida com essa temática diariamente, né? Quando a gente vê imagens como essa, com certeza a gente volta a acreditar que há esperança, sim. Né? Da gente poder ter ali o nosso idoso como um amparo, um refúgio legal para a gente, né, Arley? É muito importante essas ações, tá? Nós temos o serviço de convivência da pessoa idosa, nós temos ações voltadas à pessoa idosa, não só com foco... Porque, assim, quando chega no CREAS, já houve uma violação de direito, já não há o que prevenir naquela situação. Sim. Você já vai atuar em cima de uma situação já instalada. Mas aqui, por exemplo, tem uma série de projetos credenciados, tá? Junto ao Conselho da Pessoa Idosa, que prestam esse serviço às pessoas idosas, tá? Principalmente no sentido de fortalecer vínculos, de trazer interação social, tá? Não tem coisa pior para uma pessoa idosa do que ficar numa situação de isolamento social. Ele vai ter um declínio cognitivo antes do que seria previsto. Então, você vê aqui um conjunto de atividades que são de grande importância para essas pessoas. Interagir com outros, interagir com pares, fazer algum tipo de atividade física, tá? Então, construir uma rede social de apoio, tá? Mais importante ainda do que isso é ter uma rede social de apoios, tá? Ter um conjunto de pessoas para além ali da família, com quem ele pode contar, com quem ele pode desabafar, com quem ele pode interagir. E aí todos nós, se não ocorrer nenhuma situação adversa, vamos ser pessoas idosas e vai chegar um momento da vida que você vai querer ter com quem contar suas histórias, ter uma qualidade de vida, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai nesse processo de trabalhar. Ah, não, porque eu vou construir alguma coisa para lá na frente. E, às vezes, quando ele chega a esse lá na frente, que ele deveria aproveitar isso que ele construiu, muitas vezes ele não usufrui de tudo aquilo que ele construiu no decorrer da vida. Seja por um processo de adoecimento, seja por um processo de violação de direito, como alguns dos que a gente citou aqui. Tá? Mas esses projetos, como vocês estão vendo, eles são muito importantes, tá? E a Açailândia ela tem uma série de projetos e de serviços voltadas à pessoa idosa, tá? Com esse foco preventivo, tá? De prevenir essas situações e de fortalecer vínculos. O Arley, você falou aqui da questão do Conselho do Idoso, né? Você, reforço aqui, é o psicólogo do CRAS, mas você está em conjunto, é uma rede ali em conjunto. Como é que você observa a questão da atuação do Conselho do Idoso aqui no nosso município, Arley? Então, o Conselho da Pessoa Idosa ele é muito atuante no nosso município. Tá? Então, ele fiscaliza, ele é um órgão, tá? Que ele acompanha uma série de questões de direitos da pessoa idosa, tá? Instituições que possam eventualmente estar violando algum direito dessa pessoa idosa. Então, você pode denunciar o Conselho da Pessoa Idosa
Muitas vezes, sei lá, instituições bancárias que não estão respeitando, que você acha que não estão respeitando o direito da pessoa idosa. O Conselho do Idoso ele pode fiscalizar, notificar essas instituições, tá? Ele tem uma série de serviços, eles também vão acionar o CREAS, se chegar alguma denúncia lá sobre alguma violação de direito da pessoa idosa, eles vão acionar os diversos outros serviços da rede que eles considerarem necessário, caso chegue alguma situação dessa. Mas ele tem uma atuação bem mais ampla, tá, nesse sentido, tá, de fiscalização, de acionar outros serviços para a garantia do direito da pessoa idosa. E isso é muito bom, né? Quando a gente tem esses serviços de convivência aqui no nosso município, que funciona, vamos dizer Sim. assim. Porque é ruim quando você está ali, você está preparado, igual o nosso amigo Arley Cleito, que é psicólogo do CRAS, mas se ele não tiver uma assistência para poder atuar, realizar o trabalho dele de qualidade, consequentemente, infelizmente, a pessoa que é para receber o benefício não vai receber, vamos dizer assim, né? Então, mas quando você tem todo um conjunto, toda uma rede que trabalha, como o Arley mesmo falou aqui, atuante, consequentemente, quem ganha é você que está aí do outro lado assistindo aqui o nosso podcast. E Arley, é muito bom te receber aqui. Eu queria que você explanasse mais sobre essa questão dos direitos dos nossos idosos, né? As pessoas que, porventura, estão chegando já na melhor idade, né? O que ele pode fazer, porque, na verdade, é assim, tem pessoas que, infelizmente, não reconhecem ainda o direito que ele tem. Né? Ele não reconhece. Eu sou idoso, eu só tenho mal direito à minha aposentadoria, mas ele pode estar aqui num projeto desse, Sim. no bairro dele, normalmente. Né? Então, a Sailândia hoje ela conta com diversos serviços, como a gente já vinha falando, Sim. voltados à pessoa idosa. Uhum. Então, você tem o serviço de convivência da pessoa idosa e você tem outros serviços de convivência que também podem ter serviços e grupos específicos voltados à pessoa idosa. Tá? Não necessariamente precisa ser só o CRAE, tá? O Serviço de Convivência da Pessoa Idosa. Tá? Então, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, eles têm esse foco de, como o nome já diz, Sim. conviver e fortalecer vínculos. Tá? Lá não vai ter só isso, vai ter uma série de outros serviços. Tem os dias da semana que eles vão ter uma avaliação de saúde, tá? Como profissional de saúde lá. Se necessário, se eles identificaram que aquele idoso que está indo para essas atividades está demandando algum serviço da assistência social, ele vai ser referenciado para os nossos serviços. Atualização de um cadastro único, a inserção em algum programa social, porque muitas vezes você que está assistindo é uma pessoa idosa, mas você não teve tempo de contribuição para conseguir se aposentar. Sim. Mas eu tenho mais de 65 anos. Tá, você tem direito a um benefício chamado benefício de prestação continuada. Para quem é esse benefício? Para a pessoa idosa que não tem condições de prover o próprio sustento ou de tê-lo provido por terceiros. Então, quando é identificada que há essa vulnerabilidade social e que aquela pessoa não contribuiu por tempo suficiente para ter direito a uma aposentadoria, ela vai ser inserida nesse programa especificamente, que é o benefício de prestação continuada, que muitas vezes algumas pessoas dizem assim, eu sou aposentado. Aí como que eu sei, que você aí que está assistindo, como que você sabe que seu pai ou que você está recebendo é um BPC e não uma aposentadoria? Às vezes a pessoa não sabe. Tá? O BPC é o que antigamente se chamava de LOAS. Algumas pessoas chamam, eu recebo LOAS. Tá? Então, qual é a diferença dele para uma aposentadoria em termos práticos para quem está recebendo? Primeira coisa que você identifica é BPC não tem 13º. Então, se a sua aposentadoria não tem 13º, possivelmente o que você recebe aí é um benefício de prestação continuada. Ele não gera pensão por morte. Então, ele é só para aquela pessoa que é beneficiário até que cesse aquele problema, no caso, quando é por uma questão de saúde, e no caso de pessoa idosa, até que ele faleça. Então, ele vai receber, durante toda a vida, aquele benefício a partir dos 65 anos, caso ele esteja dentro desse perfil de renda. Tá? Então, tem toda uma avaliação que você pode procurar os CRAS aqui do município. A equipe vai te orientar se você tem 65 anos ou mais e não tem nenhuma aposentadoria e já foi no INSS e verificaram que você não tem direito por tempo de contribuição, talvez você seja público específico por benefício de prestação continuada. Então, procura o CRAS aí mais perto do seu domicílio. Você vai ter aqui CRAS no centro, você vai ter na Vila Ildemar, você vai ter no PQA. Então, assim, nossos serviços eles estão nos territórios. Vai ter algum serviço da assistência social aí perto do seu território. Você pode procurar,
você vai receber um atendimento da equipe e eles vão te orientar da melhor forma possível a quais serviços, direitos ou benefícios você pode ter acesso. E se você é vítima de alguma dessas violências aqui que eu falei, você também pode procurar um desses canais de denúncia. Pode fazer por telefone, via Disque 100, pode ir a uma delegacia, pode procurar o Conselho do Idoso, tá? Pode procurar o Ministério Público. Todos são canais de denúncias que você pode acessar para fazer essa denúncia. Então, se, por exemplo, o seu filho, que hoje gerencia seus recursos e não está te dando dinheiro nem para comprar a tua medicação, isso é uma violência que você está sofrendo patrimonial. Você deve denunciar. Muitas vezes, por ser pai, por ser mãe, não vou fazer isso com meu filho porque não quero prejudicá-lo de alguma forma. Então, às vezes, a pessoa acaba continuando naquele contexto por não querer denunciar o filho. Tá? Então, assim, infelizmente, algumas situações acabam passando dessa forma. Você chega e... Porque, na realidade, Arley, é o que mais acontece. A mãe, o pai já está tão fragilizado que ele tem até medo de, por exemplo, barrar o filho numa situação como essa. Mas é importante demais, né, ter a conscientização, vamos dizer assim. O filho não pode se apropriar 100% do bem do pai. Como você mesmo deu exemplo aí, tem um medicamento, tem alimentação, tem ali a questão do vestuário. Então, o idoso está lá, é o amparo do idoso, não do filho. Então, assim, esse recurso que você recebe, ele é para comprar suas medicações, ele é para comprar a sua alimentação. Muitas vezes você aí que está assistindo tem diabetes, tem hipertensão, você tem que ter uma alimentação diferenciada. Então, esse recurso é para ser usado com você. De repente, a casa tem diversas outras pessoas que estão fazendo uso desse recurso e ele não é usado para quem deveria ser, que é aquela pessoa idosa que ali é a beneficiária daquele recurso. Tá? Então, assim, esse valor que você recebe, ele não é para o seu neto gastar com coisas diversas ou seu filho, ele é para o seu uso. Tá? Ele é, lógico, você recebe o benefício, é da sua liberalidade, se você quer dar um recurso, alguma coisa para alguém. Se você comprou suas medicações, comprou sua alimentação e quer dar uma ajuda para alguém da família, no sentido de que isso foi uma escolha sua e é um benefício que você que recebe, é seu, mas assim, isso já extrapola para o ponto da violência financeira, da negligência, quando todo esse recurso é usado em favor de terceiros e o foco dele não é a pessoa idosa. Tá? Não estou dizendo aqui que você não pode gerir o seu benefício da forma que você acha que deve, mas... quando ele é gerido por terceiros ou quando ele é usado totalmente para o bem de terceiros e não seu, está ocorrendo algo aí que já está extrapolando o que deveria ser. Muito bom aqui as falas do meu amigo Arley Cleito, que é psicólogo do CREAS, mas nosso tempo já está acabando. Você vê, né? Quando a conversa é boa, é produtiva, passa bem rapidinho, mas você que está assistindo aqui o nosso podcast, viu os direitos que você tem, né? Você é o nosso amigo idoso, tem aí seu direito como cidadão. O importante é você ficar em alerta, ficar atento, né? Não se preocupe se a questão de ser filho, a filha. O importante é seus direitos ser garantidos como cidadão. Trabalhou tanto, né? Correu a vida inteira, para agora no final, vamos dizer, final do início, né? Aqui agora. Na verdade, o início do momento de aproveitar o que construiu. Né? O início acaba que o filho pega e se apropria. Então, isso é errado. Tá? Então, eu quero te agradecer, meu irmão. Nós é que agradecemos, tá? Esse espaço de poder expor questões tão importantes e quero deixar aqui o recado para todos que não é apenas no Junho Violeta que a gente deve trabalhar essa questão de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. É responsabilidade de todos nós. Então, se você identificou que seu vizinho está fazendo isso, que alguém do seu meio está fazendo algum tipo de violência desse tipo, denuncie, tá? Acesse um desses canais, o Disque 100, o Ministério Público, a delegacia, tá? Procure um desses serviços, faça a denúncia, tá? E essas informações elas vão chegar aos órgãos que acompanham essas situações, dentre eles o CREAS. Tá? O CREAS, como serviço da assistência social, ele vai fazer essas visitas, ele vai acompanhar essas situações, ele vai orientar essa família, vai referenciar aquela pessoa idosa e até os filhos aos serviços que eles precisam. Tá? Bom. Então,
Agradeço o espaço. Valeu, meu amigo Arlen Cleiton, né, que é psicólogo do CREAS aqui do nosso município. Se você tiver alguma dúvida, você procura o CREAS aqui. O CREAS fica onde aqui? O CREAS, ele fica ali na Rua Bonaire, tá? Nas proximidades ali do restaurante Varandas, do Hotel Remanso. Pertinho ali de Santa Maria Isso, Supermercado, né? Santa Maria Supermercados. A mesma rua do Santa Maria Supermercados, na quadra seguinte, você já encontra o CREAS. Tá? Então, não é difícil de localizar o CREAS, tá, gente? Muito bom, gente. Então, você ficou com alguma dúvida, procure o CREAS aqui do nosso município. Está bem no centro, ali, bem localizado, pertinho ali do Varandas, pertinho do Pontinho, perto do Santa Maria Supermercado. Não tem erro, não tem erro. Se tiver alguma dúvida, procura aí um mototáxi que ele vai te deixar na porta. Sim. E vai ter aqui uma audiência com o nosso amigo Arlen Cleiton, que é psicólogo aqui do CREAS do nosso município. Arlen, meu irmão, te agradecer. Eu que agradeço. Muito bom aqui suas falas, com certeza. Muitas pessoas abriram a mente referente ao direito que eles têm e com certeza a gente já te convida para uma outra oportunidade de voltar aqui para a gente poder falar mais sobre os nossos direitos dos nossos idosos. Estamos disponíveis aí, uma próxima oportunidade, de trazer mais informações. Beleza, então. E a gente fica por aqui, tá, meus amigos? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso podcast Direitos em Pauta é assim, é o seu direito como cidadão. A gente sempre vai bater nessa tecla que você, idoso, você tem sim os seus direitos como cidadão e esses direitos têm que ser sim preservados e garantidos para você, porque você trabalhou a vida inteira e hoje chegou o momento de você ter seus direitos aí reservados. Muito obrigado pelo carinho da sua grande audiência. Está aqui o nosso link, compartilhe o nosso link, mande aí para a amiga, mande para o amigo, para o seu filho e com certeza a gente vai aumentando ainda mais aqui os nossos likes, podemos dizer assim, nossos likes. Lá na TV é audiência, aqui é like. Então, muito obrigado pelo carinho da grande audiência, compartilhe o nosso link e a gente volta aí na próxima quarta-feira com o nosso Direitos em Pauta. Muito obrigado.